Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o vosso divino Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Puríssima, eu me chamo Hélio Maria, seja muito bem-vindo ao meu canal. Mas vamos lá para mais um vídeo em honra de Nossa Senhora neste mês de maio. No vídeo de ontem nós tratamos como tema carne de minha carne e sangue do meu sangue. Falamos do mistério da encarnação e que o corpo de Cristo, por obra do Espírito Santo, foi formado no ventre de Nossa Senhora, ou seja, Jesus herdou dela a natureza humana. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a Imaculada Conceição. Pelo fato de Cristo herdar dela a natureza humana, era necessário que Nossa Senhora fosse isenta do pecado. Por exemplo, toda criança ao nascer, ela precisa receber um novo nascimento no batismo, porque essa criança nasce com a mancha do pecado original. E isso porque herdou de seus pais desde Adão e Eva. Porém, se Nossa Senhora não fosse isenta do pecado original, o que ela teria transferido para a natureza humana de Cristo? O pecado. E quem ousa dizer que Deus era pecador? E também, outras questões que nós podemos colocar. Ele vem para salvar o gênero humano e aí ele deve então nascer de uma mulher que é santa e que é pura. Mas para ficar mais claro, quero usar aqui uma pergunta do servo de Deus, o Padre Júlio Maria, que nos diz o seguinte: o templo em que o próprio Deus deveria habitar, poderia então ser profanado pelo pecado um só instante que fosse? Ou seja, não é que a gente nasceu no pecado, não. Desde o momento da concepção, no primeiro instante de vida, Nossa Senhora já foi isenta do pecado pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Por quê? Porque ela é o templo do Verbo Divino. Por que templo? O Santos Padre chama ela de paraíso terrestre do Novo Adão, chama ela de mística cidade de Deus, chama ela de tabernáculo de Deus, de templo, porque Deus habitou nesse templo por 9 meses. Então, como que Deus ergue um templo para si? E como que esse Deus, erguendo esse templo para si, iria permitir com que seu inimigo profanasse o seu templo através do pecado? Deus jamais permitiria isto. Aqui eu até me recordo também do que fala São Cirilo de Alexandria. Ele diz o seguinte: que arquiteto que, erguendo para si uma casa de moradia, iria permitir com que seu inimigo entrasse em sua casa e possuísse sua casa? Então Deus não permitiu isso, tá, gente? Por isso nós não podemos dizer que a mãe de Deus é qualquer uma. Essa Maria é uma mulher qualquer. Para mim isso é uma falta de respeito tão grande com Deus. Como que eu vou dizer que a mãe de Deus é qualquer uma? Ao falar disso, me recorda até do que dizia Santo Agostinho. Santo Agostinho fala que em honra, em respeito ao filho que esta mulher gerou, ao falar de Nossa Senhora, nem deveríamos mencionar a palavra pecado. E porque em honra e em respeito a Jesus, que é filho dela. Então, para mim, isso é uma falta de respeito, todas essas acusações, todas essas falácias, em relação à nossa querida mãe. Mas vamos lá, Jesus ele é puro, corretamente, ele é santo. E aí eu quero fundamentar isto, Por que ela tinha que ser imaculada, tá? Vou usar aqui o livro de Jó 14, versículo 4. Na tradução da Ave Maria tem uma pergunta e logo em seguida já vem a resposta. Então aqui está escrito assim: quem fará o puro sair do impuro? Já vem a resposta: ninguém. Eu vos pergunto, Deus, ele é puro ou não? Obviamente que Deus é puro. E algo que é puro poderia sair do que é impuro? A Sagrada Escritura diz que não. Por isso Nossa Senhora tinha que ser pura, por isso Nossa Senhora tinha que ser imaculada, por isso ela tinha que ser toda santa, porque não pode sair do impuro o que é puro.
Poderia ainda fundamentar lá em Mateus capítulo 7, versículo 16, onde nosso Senhor diz que pelos frutos, os conhecereis. A árvore, ela é conhecida pelo fruto, e nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos afirma que não pode uma árvore má produzir um bom fruto. Jesus é um bom fruto ou um mau fruto? Um bom fruto. Pode um bom fruto, sair de uma árvore má? O Evangelho diz que não. Por isso ela tinha que ser santa, entendeu? Por isso ela tinha que ser imaculada. Lógico que uns vão continuar atacando, vão continuar blasfemando contra a devoção à Virgem Maria, dizendo, olha, vocês falam isso e aquilo, mas ela é pecadora sim. Alguns usam argumentos até válidos, como por exemplo, no Magnífica, Nossa Senhora diz que a sua alma exulta de alegria em seu Deus, seu Salvador. Olha, tá vendo? Maria está dizendo, em Deus, meu Salvador. Ela foi salva, Ela foi salva. Vocês dizem que ela não tem pecado, mas ela foi salva. Você está sentado para não cair da cadeira? Sim, a igreja diz que Nossa Senhora foi salva. E aí eu quero explicar isso para nós, tá? Inclusive, essa foi uma das dificuldades pelos quais fez com que o dogma da Imaculada Conceição demorasse a ser proclamado. Por quê? Porque pensavam-se assim, bom, se ela nasceu sem a mancha do pecado original, ela está fora do plano salvífico, ela não deve nada a Deus, então ela não foi salva, até que aparece uma figura franciscana, um beato chamado Duns Scoto, que vai explicar que sim, Nossa Senhora foi salva, mas ela foi salva de forma antecipada, tá? E que existe duas formas de salvar, uma pós-queda e outra antes da queda. E o beato Duns Scoto nos prova de maneira belíssima de que a salvar antes da queda, é salvar de forma perfeitíssima. Então todos nós, Deus nos concede, morre por nós na cruz para nos dar a salvação. Só que toda a humanidade, a salvação é dada após queda, com exceção de Nossa Senhora, que é uma salvação dada antes de cair. Então, antes de cair, antes de contrair o pecado, Deus salvou sua mãe. Deus preservou sua mãe, Por isso eu até dei um corte aqui no vídeo, que eu tinha esquecido de trazer o livro, e eu quero usar aqui um livro do servo de Deus, o Padre Júlio Maria, que vai falar sobre isso, tá? Onde ele vai falar, de uma redenção dupla, tá bom? Uma redenção, ela é libertadora e a outra é preservativa, tá bom? A redenção libertadora repara as ruínas feitas pelo pecado, restituindo o homem o que lhe tirou o pecado, fazendo passar do estado de pecado ao estado de graça. É a redenção que foi dada, para toda a humanidade. Já a redenção preservativa consiste no quê? Não em reparar, por exemplo, uma mina, mas impedir tais ruínas, tá? Ela não levanta a natureza decaída, mas impede de cair. Ela não purifica a Mãe de Deus, mas impede de contrair a mancha original. Então, acho que esse exemplo do servo de Deus, nos mostra claramente o que o próprio Duns Scoto nos ensinou também, Então, existe essa forma de salvar, uma pós-queda e uma salvação antes da queda. E essa salvar antes da queda é o que aconteceu exatamente com Nossa Senhora. Então, ela é salva de forma antecipada, E por que ela deveria ter sido salva de forma antecipada? Por que Deus teria que preservá-la do pecado? Aquilo que nós já respondemos no início do vídeo, porque ela seria a mãe de Deus, porque Deus herdaria dela a natureza humana. Se Deus não tivesse feito isso com sua mãe, salva antes do pecado, prevenindo ela do pecado, não permitindo com que ela fosse do demônio, porque 1 João 3,8 diz que todo aquele que peca é do diabo. Então, por isso, Deus a preservou sua mãe, desde o momento da concepção, mas também durante toda a sua vida. Se Deus não tivesse preservado sua mãe do pecado original no momento da concepção,
o demônio poderia lançar na face adorável de nosso Senhor o seguinte: olha, essa aí tua mãe, antes dela pertencer a ti, primeiramente ela pertenceu a mim pelo pecado original. Será que Jesus deixaria isto, gente, acontecer? Obviamente que não. Bom, é um vídeo curto, simples, né? Não entramos quando foi proclamado o dogma, até porque esta não era a nossa finalidade, mas provar, né, e mostrar por que ela deveria ser imaculada, né? Por que ela deveria ter nascido sem a mancha do pecado original. Então, que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado desse vídeo e não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e também comentar o que você achou do vídeo de hoje e também divulgar para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Maria Santíssima, eu vos amo com amor eterno, ó Santa Mãe de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.